nome é Eliane Cruz, eu sou assistente social, sou mestre em Direitos Humanos e Cidadania, doutora em Bioética e sou educadora popular em saúde, atuando na Fiocruz e no Conselho Nacional de Saúde. Eu também já fui conselheira municipal, conselheira estadual, conselheira nacional de saúde e atuei na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde por 6 anos. Então, eu agradeço muito o convite para falar aqui para as conferências municipais do Mato Grosso do Sul sobre o tema de gestão do trabalho, educação e saúde, como as etapas preparatórias da nossa Conferência Nacional. Então, a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde, com etapas municipais, regionais, estaduais e nacional, estão acontecendo agora no ano de 2024 e é uma grande oportunidade, né, de diálogo sobre a valorização do trabalho e de recuperarmos a premissa de ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Então, eu quero trazer algumas reflexões, que acho que as conferências elas têm esse primeiro papel, né, refletir sobre as situações postas para o debate da conferência, neste caso, gestão do trabalho e educação e saúde, e espero que essas contribuições ajudem na reflexão, no debate, nas convergências, divergências, ou seja, é para isso que as conferências se realizam, né, para que a gente tenha um bom espaço de debate na base do sistema. Então, uma primeira questão que eu quero trazer é a quebra de vínculos na gestão do SUS, ou o que a gente chama de terceirização da gestão, né, que foi basicamente imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000, que foi decorrente da reforma administrativa do Bresser Pereira em 1995. A reforma tirou a saúde das ações estratégicas do Estado e aí transformou o ambiente de gestão do SUS e de gestão de outras políticas públicas em uma profusão de alternativas precárias. Vocês provavelmente conhecem quase todas elas. As organizações sociais, as OCIPs, empresas, fundações, agências, serviço social autônomo. Ou seja, cada gestor, cada gestão tem recorrido a uma dessas possibilidades, né, de terceirização da gestão, e assim ocorre uma perda de poder na condução dos serviços. E a condução dos serviços tem como objetivo sempre a proteção e a promoção da saúde e a prevenção, reabilitação e cura de doenças. Então, a primeira crítica é a terceirização da gestão, ela é hoje nefasta para a condução do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante que a gente traga o debate da Lei de Responsabilidade Fiscal e da reforma administrativa para a pauta. Se a gente não alterar essas legislações, a nossa margem de ações para mudanças ela é sempre muito pequena. Uma segunda questão é que a terceirização de gestão está levando fatalmente à terceirização e à profunda precarização dos vínculos empregatícios das trabalhadoras e dos trabalhadores de saúde e reduzindo drasticamente, assim, os concursos públicos, os planos de cargos, carreiras, salários e aprofundando a precarização de vínculos no setor público. E junto com a reforma trabalhista de 2017, também gera no setor privado uma relação de trabalho selvagem, né, com pagamento de plantão, uberização, que a gente tem chamado de uberização da força de trabalho, onde o trabalhador é pago só pelo que ele produz, excedendo jornada de trabalho e muitas vezes exigindo utilização de equipamentos próprios, sejam equipamentos como um estetoscópio, mas também o seu próprio carro, né, para você fazer, se dirigir a um serviço ou a outro, né, uma uberização mesmo. A associação, também tem acontecido a associação de trabalhadores
as organizações sociais como se eles fossem cotistas. Então, quebra qualquer vínculo de trabalho, eles não são empregados desse serviço, também não vão receber recursos a mais, e, mais uma vez, isso tem prejudicado bastante as relações. Então, essas duas questões que eu trago, primeiro a importância da gente enfrentar a terceirização da gestão e a terceirização dos vínculos de trabalho. Desde a Constituição, né, segundo a pesquisadora Maria Helena Machado e o Francisco Neto, desde a Constituição do SUS, o Brasil tem, basicamente, em 2017, né, o setor público municipal contava com 1.600.000 empregos na área de saúde, o estadual com 460.000 e o federal com cerca de 96.000 empregos. Né? E no setor privado, então, basicamente 1,5 milhão. Ou seja, são 4 milhões de trabalhadores de saúde, e a recente pandemia de Covid-19 demonstrou a importância do nosso trabalho e das nossas vidas, que salvam vidas. Isso acho que a população entendeu, houve muita valorização do trabalho em saúde naquele momento, mas nós precisamos manter esse ritmo. Então, em segundo lugar, que eu coloco aqui, é a necessidade de garantir a desprecarização dos vínculos de trabalho, garantir condições de trabalho adequadas, né, com a preservação da saúde física e mental das trabalhadoras e trabalhadores de saúde no Brasil, que são, inclusive a maioria das trabalhadoras e trabalhadores de saúde no Brasil são trabalhadoras, a maioria são mulheres. Então eu vejo aqui uma necessidade da gente retomar coisas que a gente já construiu, né? Há construções feitas já no Sistema Único de Saúde que eles podem ajudar nesse momento da conferência. Então eu trago aqui os princípios e diretrizes da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS de 2001, na expectativa de que a gente crie de fato uma norma operacional básica de gestão do trabalho e educação em saúde neste período da conferência. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse aqui, a maioria das trabalhadoras e trabalhadores de saúde, ou eles são municipais ou são do setor privado. Então a gente vem discutindo a necessidade e a importância de criar uma carreira única do SUS, mas para isso é essencial a pactuação entre os gestores municipais, estaduais, da União e do setor privado, por estabelecimento de parâmetros de justiça e valorização dos trabalhadores e também de provisão de recursos financeiros e orçamentários. Um projeto de lei, um decreto, uma designação orçamentária nem sempre é suficiente, né? Porque o ambiente político ele vai barbarizando essas iniciativas, né? Ele desconstrói, na verdade, as iniciativas. Então, a pactuação tripartite e a articulação com o setor privado e filantrópico que presta serviço para o SUS, dentro de um debate de norma operacional, ele já ajudou muito o Sistema Único de Saúde. Nós conhecemos NOBs, né, normas operacionais básicas, que tiveram um efeito positivo, como na descentralização e na municipalização nos anos 90. Então, provavelmente vocês vão se lembrar que em 2006 houve a aprovação do Pacto pela Vida, o Pacto pelo SUS e pela Saúde, ou seja, há quase 18 anos atrás. Naquela época, foram construídos 7 blocos de repasse, fundo a fundo. E havia 2 blocos ali, que era a da gestão do trabalho e da educação em saúde, e a outra do controle social, que também eram blocos, mas que eles não receberam recursos. Então, se eles tivessem começado ali a receber recursos há 18 anos atrás, talvez a gente hoje tivesse uma situação melhor. Nesse sentido, eu considero a importância de que no ambiente tripartite a gente construa um fundo público de desprecarização das relações de trabalho tripartite e considerando os prestadores de serviço filantrópicos e privados, com um prazo pactuado, porque a gente está há 29 anos vivendo com a reforma ainda do Bresser Pereira, além de inúmeras reformas trabalhistas que dilapidam as relações de trabalho. Então, lá em 2006, a gente sugeriu que houvesse repasse de recursos
no bloco de gestão do trabalho para a desprecarização das relações de trabalho. Nós estamos bastante atrasados nesse sentido. Portanto, hoje era importante que o ambiente tripartite, União, Estados e municípios, construíssem um fundo público, ou seja, dialogassem e pactuassem isso na tripartite para investir na desprecarização. Então, por que eu falo tripartite? Nós sabemos que o SUS só existe porque quando um declina, o outro assume, né? Então, veja na pandemia. Na pandemia, né, no governo anterior, o governo federal lavou as mãos, mas os governadores se articularam junto com os prefeitos, né? E essa dinâmica acabou ajudando a manutenção real do Sistema Único de Saúde. E eu acho que agora a gente deve priorizar a proteção e a valorização das relações de trabalho. Precisamos que os gestores estaduais, municipais e federal priorizem, né? Porque essa questão, valorizar o trabalho em saúde hoje é muito importante, porque a gente saiu de uma pandemia com inúmeras mortes, com uma fragilização enorme da população, e acho que ficou bastante claro a importância do trabalho em saúde, né? Não são só, a gente não tem como resolver todos os problemas de saúde só pelas máquinas, a gente precisa de pessoas cuidando de pessoas. Por fim, eu quero trazer a questão da ordenação, da formação de recursos humanos na área de saúde. A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde do Brasil, eles são formados em faculdades e universidades privadas. E as diretrizes curriculares, elas estão no MEC, não no Ministério da Saúde, portanto não estão no SUS. Como a gente está falando de conferência, nós estamos aqui falando de conferência, e o controle social, por exemplo, nem compõe o processo formativo das trabalhadoras e trabalhadores de saúde, né? Então, a formação, ela não está para processos humanizados, onde a gente aprofunde as relações de trabalho em saúde com a comunidade, ou seja, aproximar as trabalhadoras e os trabalhadores de saúde da comunidade. Não é assim o processo de formação no Brasil. Pelo contrário, eles são processos de formação que a gente chama mecanizados, né? Portanto, a gente deve, nessa conferência, fazer com que essa normativa é da lei, gente. Ordenação da formação de recursos humanos para o SUS, pelo SUS, é da lei orgânica do Sistema Único de Saúde, mas até hoje isso não se concretizou. Então, acho importante que a gente faça formação para o SUS no SUS. É assim que a gente tem condições de trazer iniciativas importantes como a residência multiprofissional, como o Versus. Elas às vezes estão aí pouco na graduação, às vezes mais na especialização, mas nós precisamos levar o Sistema Único de Saúde para a graduação do sistema, para o processo de formação de profissionais de saúde na graduação. Então, aqui, com essa contribuição aqui, que eu estou trazendo para vocês, espero que eu consiga ter dialogado sobre algumas questões que pelo menos eu considero preocupações e sugestões que creio possam ajudar, ou pelo menos trazer expectativas, ou indignações, ou informações, ou concordâncias e discordâncias. Não é para isso que a gente faz a conferência, para pensar nas situações. Portanto, as minhas sugestões aqui, que eu trago aqui para reflexão, são essas. Acho essencial incidir em mudanças estruturantes, como alterar a lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, ao estabelecer mínimos que podem ser gastos com folha de pagamento, levou a terceirização forte. A gente tem que fazer uma contra-reforma administrativa. Nós estamos há 29 anos na mesma reforma, que é a do Bresser Pereira, onde a saúde não é uma área estratégica. A gente precisa trazer a saúde de novo como área estratégica do Estado. Acho que a gente deveria retomar a norma operacional básica de gestão do trabalho e formação. E eu falo aqui de um fundo público porque, como eu disse, em 2006,
a gente poderia ter começado repasses, isso não aconteceu. E eu acho que é isso que pavimenta o que a gente pode, a construção de uma carreira única do SUS. E, por fim, essa questão da formação para o SUS no SUS. A gente não pode deixar que as diretrizes curriculares para a formação do trabalho em saúde sejam feitas no ambiente privado e sejam feitas fora do Ministério da Saúde. É importante que a gente traga isso para o Sistema Único de Saúde. Eu espero ter, com essas reflexões, ter contribuído com o debate que vocês vão fazer aí na etapa municipal, na etapa regional da Conferência de Gestão do Trabalho. E é isso, todos nós sempre, todas nós, todos nós, em defesa do SUS, em defesa da vida e em defesa da saúde. Muito obrigada.